Bom, vamos diretamente para a Venezuela. Só um segundinho aqui que eu vou ter que, não vai ter jeito, vou ter que abrir meu guarda-chuva da Inter de Milão aqui, para a chuva ver. Pode, não é por mim, pessoal, mas pode molhar o equipamento e nós não temos verba para estar trocando celular toda hora. Vamos lá, então. Bom, nós tínhamos agendado para hoje, para esta terça-feira, a segunda fase, digamos assim, a segunda parte do julgamento, perdão, da votação da anistia no parlamento chavista. A primeira parte foi aprovada com unanimidade na última sexta-feira, inclusive o Paulo Henrique e o Sepúlveda, se não me engano, analisaram essa questão no programa Análise da Semana, do último sábado. O Jorge Rodrigues, irmão da Delcy Rodrigues, chegou a pedir desculpas aos familiares dos presos políticos na Venezuela. Bom, a segunda parte seria votada nesta terça-feira, mas sem qualquer explicação, o parlamento chavista simplesmente adiou a votação. Essa informação soma-se à prisão do Juan Pablo Guanipa, que aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira. Ontem à tarde, o Diosdado Cabello, o Paulo Henrique também analisou isso já na programação do Pegavox, declarou publicamente que ele infringiu ali as regras que lhe foram concedidas no acordo para que ele fosse libertado, pedindo para que a população venezuelana voltasse às ruas. Diosdado Cabello disse não, a Venezuela quer viver em paz, então isso foi o suficiente para prender o Guanipa de novo. Horas depois desta declaração de Diosdado Cabello, tivemos a confirmação então do parlamento adiando a votação da segunda parte da anistia, lá, né, dando prosseguimento aos trabalhos. Qual é o e daí, né? Parafraseando aí o nosso grande amigo Paulo Brigueira, a qual eu mando um abraço para ele aqui. Estamos precisando trazer o Brigueira aqui no Pegavox conversar com a gente. E daí? E daí que muito provavelmente está acontecendo uma disputa interna dentro do regime, onde Diosdado Cabello tenta, de alguma maneira, manipular, ele tenta sabotar as ações de Delcy Rodrigues. Eu tenho a impressão que cada vez mais Delcy Rodrigues está perdendo os seus poderes dentro do regime e que Diosdado Cabello vem costurando aí um apoio em torno a ele, em torno às suas ações. Vale lembrar que muitos militares venezuelanos não são fiéis a Delcy Rodrigues e são fiéis ao Diosdado Cabello. E quando o Diosdado Cabello vem a público e admite que o regime prendeu o Juan Pablo Guanipa, e depois a gente tem essa ação do parlamento, significa que nós estamos sim tendo este embate dentro do regime. A grande pergunta é a seguinte, porque não existem inocentes nessa história da Venezuela quando a gente olha para dentro do regime. Delcy Rodrigues estaria fazendo a policial boa e o Diosdado Cabello o policial ruim? Teriam eles um acordo para tentar manipular a administração Trump, melhor dizendo, ilubriar, enganar a administração Trump, no sentido de que, olha, eu estou tentando fazer as coisas, mas ainda existem forças dentro do regime que impedem, mas não vamos derramar sangue porque isso não seria bom, então deixa que eu administro aqui, a gente vai avançando com o processo democrático, quando na verdade tudo não passa de um grande teatro. Obviamente que se eu cheguei a essa conclusão debaixo de um guarda-chuva aqui em Londres, muito provavelmente o secretário de Estado, Marco Rubio, que tem informações que eu não tenho aqui de Londres, deve estar ciente desta situação. Então, eu tenho fortes razões para acreditar que nas próximas horas, de hoje para amanhã, no máximo, alguma medida por conta da administração Trump deve ser tomada. O adiamento no parlamento é algo muito grave. Os familiares dos presos políticos comemoraram, e muito, né, o avanço na última sexta-feira da pauta no parlamento, e simplesmente agora você tem os trabalhos por enquanto interrompidos. Lembrando que essa questão da anistia lá na Venezuela foi concordada com a administração Trump. Vale lembrar que a administração Trump já restabeleceu uma missão diplomática na Venezuela, inclusive emissoras de televisão americanas estão operando dentro da Venezuela, e a pauta da anistia ela é extremamente importante para o avanço da transição versus uma democracia na Venezuela. Lembrando que a questão da anistia poderia permitir, pelo menos, que a Maria Corina Machado seja candidata em uma eventual eleição presidencial no país. A própria Maria Corina Machado, que chegou a declarar
durante o final de semana que ela acredita que durante o ano de 2026 será possível realizar essas eleições. Eu não sei se ela falou isso para pressionar a administração Trump ou se ela disse isso somente porque ela realmente acredita nisso. Eu acredito que seja a segunda alternativa. Falando em eleições, o que acontece, pessoal? Eu vou trazer um dado aqui para aqueles que dizem não, isso aí vai atrapalhar o Trump nas middle terms, isso não é bom, deixa a Venezuela quieta, porque tem uma ala meio Rousseff aí que está tentando minimizar a questão da Venezuela e colocar isso como algo negativo para o presidente Trump. Bom, pesquisas de índice de popularidade entre os latinos sobre o presidente Trump indicam que a popularidade dele subiu 21 pontos desde a captura de Nicolás Maduro entre os latinos. Ou seja, a comunidade latina nos Estados Unidos aprovou a captura de Nicolás Maduro. Logo, eu presumo que se o presidente Trump avançar com o processo de transição democrática na Venezuela e possivelmente derrubar o regime cubano, essa popularidade deva ainda mais aumentar. Será traduzida em votos nas eleições de middle term. Então, isso aqui eu digo categoricamente no alto. Eu não gosto da carteirada, mas eu acompanho a política americana diariamente há quase 10 anos, tá? Inclusive no dia de Natal, se for por isso. E eu posso dizer aqui, sem medo de errar, as ações na Venezuela e o avanço da queda do regime venezuelano só ajudam o presidente Trump nas eleições de middle term. Elas não atrapalham. Não caiam, isso aqui é um pedido que eu faço para a nossa audiência, não caiam em narrativas de que a operação americana na Venezuela possa tirar votos do Trump, do Partido Republicano. Isso não vai acontecer. Bom, eu quis trazer esse paralelo com as eleições de middle term, porque ultimamente nos Estados Unidos o Trump não vai no banheiro sem... Será que isso é bom para middle term ou ruim? Sabe, tá nesse nível de paranoia, na minha opinião, quando tem outras coisas mais importantes a serem resolvidas, já que o foco é as middle terms. Brasil, por exemplo. A gente vai trazer uma pauta essa semana ainda sobre isso aqui no PH Vox, tá? Já estou trabalhando com o Paulo Henrique, ou eu ou ele, a gente vai trazer essa questão. Então, o que pode estar acontecendo, até alguém aqui colocou no chat, é um jogo duplo por parte de Delcy Rodrigues e do Diosdado Cabello, visando justamente ganhar tempo até as eleições de middle term nos Estados Unidos, esperando que os democratas conquistem a Câmara, pelo menos, se não a Câmara e o Senado, e aí com um Congresso mais amigável, eles tentam ganhar tempo até 2028, 2029, quando possivelmente eles apostem ali na vitória de um democrata na presidência dos Estados Unidos. Esse fator pode ser considerado aí um jogo do regime. Agora, repito, é extremamente grave que tenham adiado essa votação e nós estaremos acompanhando ainda hoje, dentro da programação do Pega Vox, se ela será retomada ou não, e aí a gente atualiza os senhores, tá certo? Antes de passarmos para a próxima pauta, Torre, tem algum superchat? Acho que não, né? Mas a gente tem um comentário do Fábio94 aqui que eu vou pedir para você colocar na tela, Torre, por gentileza. O Fábio94 Costa diz: Ivan, apesar das atitudes inexplicáveis e surpreendentes negativamente de Trump, você acha que o avanço em um ano no eixo das ditaduras não tem sido eficiente? Efeito cascata, principalmente na China. Fábio, eu pedi para separar seu comentário porque eu concordo plenamente com o seu comentário. Eu acho que se a gente olhar realmente em um ano e um mês aí, praticamente de mandato do presidente Trump, nós vemos sim um avanço nessa questão. Só que nós estamos em um momento extremamente delicado, porque se o regime venezuelano não cair definitivamente nos próximos meses, ele se perpetuará, ele ficará ainda mais forte do que ele estava antes. Então, uma vez que você está nadando um rio e você já atravessou metade do rio, e a captura do Maduro foi a metade do rio, você precisa nadar até o fim, você não pode voltar para trás. Você não pode ficar simplesmente boiando no meio do rio, você precisa terminar de atravessar o rio, tá certo? Então, mas Fábio, você está montado na razão em seu comentário, viu?